Fala, meu Fala, amigo. querido amigo, doutor Boa Alexander, tarde. como vai? Tudo bem? Melhor Tudo na agora te paz? vendo, Glória velho. Mais uma vez a aqui Deus, presente. glória a Deus. Vamos iniciar nosso segundo episódio das nossas lives semanais, Vivendo com Propósitos. O nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos iniciar orando ao Senhor? Claro, vamos sim. Amém, glória a Deus. Agradecer a presença dos nossos queridos amigos, irmãos, familiares que eu estou vendo aqui, estão Minha entrando mãe na tá live. online, mandando um beijo pra você. Opa, já Stefano vai ser minha online. saudade. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos Em nome lá. de Jesus? Oremos. Pai, nós erguemos nesse momento, logo no início dessa live, Deus, a nossa voz, o nosso coração ao Senhor em oração. E pedimos, Deus, por bondade do Senhor, por misericórdia, que o Senhor, Deus, se faça presente também, Deus, nessa transmissão. No nome de Jesus, Pai. Enquanto falamos, conversamos a respeito da sua palavra, a respeito do Senhor, que o Senhor possa, Deus, ir lá no ambiente, no trabalho, na casa, onde os nossos irmãos estiverem, e tocar os corações, e falar, e tirar dúvidas, e ministrar algo da parte do Senhor. Nós oramos por isso. Que essa tarde seja uma tarde onde entenderemos que a nossa vida só faz sentido quando ela tem um propósito, e um propósito que nasceu no coração do Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, por essa tarde, por essa live, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Então, iniciando a nossa live, querido irmão Alexander, um momento para você contar um pouco o que está no seu coração aí. Tudo bem? Tudo jóia, meu amigo. Melhor agora, aquilo que planejamos, a gente está conseguindo tirar do papel, colocar na prática, né? E isso eu fico muito feliz. Realmente vivendo por propósito mesmo, é o propósito para Deus, e você aceitou esse desafio, essa caminhada, e eu fiquei esplêndido, assim. E eu prometi na última live, né, que eu ia contar um testemunho que foi um conselho seu, que eu acho que a gente vai falar bastante hoje sobre isso, mas teve uma conversa que eu tive com o Davi num momento muito difícil para contar para todo mundo. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei assim, eu perguntei duas coisas, numa época muito difícil minha. Uma das coisas que eu perguntei assim, não sei se ele vai lembrar. Falei, Davi, eu tô fazendo tanta besteira, tô num momento tão ruim e tudo, por que e a gente distante, né? Davi mora em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Você está em São Gonçalo ainda, né? Você está em Niterói agora. Estou morando em Niterói, no momento. Niterói. Então, Davi em Niterói, Rio de Janeiro. Eu, na época, estava entre Guarulhos e Pádua. Perguntei, Davi, por que você me ama, cara? Por que você continua me amando? Não sei se ele lembra dessa pergunta ou não. Aí ele falou assim, a gente não explica por que ama, né? O amor é algo inexplicável, e quem coloca o amor na gente é Deus, né? E minha segunda pergunta para ele foi, como que eu vou sair disso tudo? Não tenho saída, enfim. E o Davi chegou para mim e falou assim, você já perguntou isso para Deus? Vai para o quarto, pergunta isso para Deus, conversa com Deus e aguarde a resposta dele, que ele vai te dar uma resposta. E desde então, desde esse dia, todos os dias eu converso com Deus. Eu pergunto a Deus e todos os dias eu falo com Deus. E ele sempre responde, por incrível que pareça, e eu falo esse testemunho para muitas pessoas, né? Eu conto isso para muitas pessoas, eu falo, pô, tá em dúvida, a relação tá em crise, enfim, até mesmo algumas vezes quando o familiar dá essa liberdade espiritual, também falo, pô, se a fé não depende de nós médicos, né? A fé depende de algo superior, então a fé vai ocorrer de uma forma ou de outra. Conversa com Deus. E as pessoas muitas vezes debocham, não acreditam, mas eu faço o desafio. E obviamente que nós nunca deveremos provar a Deus, né?
e isso nós vamos falar também. Jesus fala isso no deserto. Mas Deus é Pai, e Deus ele sempre responde. Deus, por uma forma ou por outra, ele fala conosco. Quantas vezes o Davi, à noite, já me mandou mensagem e a gente sem conversar? Quantas vezes eu já ouvi um hino, uma música, e essa música, às vezes, nem era evangélica, essa música falava exatamente comigo a resposta que eu queria de Deus. Então, Deus é presente, Deus é vivo, Deus é carne, Deus está aqui no meu lado nesse momento, do lado do Davi, e está do lado de todos vocês, né? E para iniciar, Davi, você me permite, nós terminamos no templo da última vez, né? O Davi hoje que vai conduzir nosso programa, nossa série, ele vai ser nosso apresentador, e nós terminamos no templo, né? Onde Jesus conversa com os rabis, né? Com os mestres da época. E só que eu anotei uma palavra aqui que eu estava estudando, que eu achei assim que faz todo sentido para o que nós vamos falar. Porque, falando também um pouquinho do primeiro episódio, Jesus não tinha casa, era emprestado, nasceu na manjedoura, nasceu no local com pouco suporte, tudo isso. Então, eu escrevi aqui que, independente da sua origem, não deixe ela determinar seu potencial, né? Como Jesus não deixou. Muitas vezes nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho menos de dificuldade para chegar no nosso objetivo ou no nosso propósito, mas a nossa origem não pode mudar o nosso potencial, né? E, pelo contrário, Deus, independente de o que fizemos, né, ou que somos, ele não esquece da gente. Existe uma música assim, né? Para quem quiser ouvir, ele não desiste de você, então ele não desiste da gente, sempre nos ama como Pai, ainda pecadores, mas ele sempre está a posto para nos perdoar. Perdão, Davi, pode começar. Me alonguei um pouquinho, mas porque eu acho que talvez muitas pessoas precisavam ouvir isso também. Eu creio nisso. Amém por isso. Parabéns pela transformação que você tem experimentado dia após dia. Deus te abençoe tremendamente, tremendamente. É o que você falou, resgatando um pouquinho Jesus não nasceu por um acaso, ele não se revelou. Aqui, eu não sei. Voltou? Eu não sei se está para todo mundo. Está um pouquinho mais caro. Agora sim, agora melhorou. Eu estava dizendo que Jesus ele não nasceu por um acaso. Ele não se revelou na fase adulta para ficar famoso. Ele não realizou milagres para o seu próprio interesse, para alcançar algo de próprio interesse. Ele, principalmente, não morreu por um descuido das circunstâncias, simplesmente porque os judeus o entregaram, os romanos o crucificaram, não. Jesus viveu em prol de um propósito. E eu posso afirmar que, enquanto não vivermos entendendo qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós estaremos dormindo, acordando, virando um ano e mudando de profissão ou não, continuando, sem uma realização completa. Jesus ele nos dá o exemplo nas páginas dos evangelhos na Bíblia do que significa viver uma vida com propósito. Ok? Então, no nosso roteiro aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, ok? Na verdade, é uma curiosidade, assim, né, que falamos um pouquinho da semana passada e tem tudo a ver com Jesus, né? Tem tudo a ver com Jesus. Então, olha, a Páscoa, num sentido histórico, ela é uma referência, segundo o livro de Êxodo,
lá no Antigo Testamento, a libertação do povo ainda não caracterizado como o povo de Israel, mas conhecido como os hebreus, que não era uma nação ainda constituída, então a libertação dos hebreus do Egito. E a palavra Páscoa, em hebraico, é a palavra Pessah, e ela Isso. significa passagem. Então é uma referência ao destruidor, vamos dizer assim. Ele passaria na casa dos habitantes, dos moradores no Egito. Então, quem não tivesse a marca do sangue, conforme a orientação do Senhor, nos umbrais e na verga das portas, essa pessoa, o destruidor, entraria na sua casa e o primogênito morreria. Então, esse é o sentido histórico judaico da Páscoa. É a libertação do povo hebreu do Egito com o livramento da morte dos seus filhos. E aí esse sentido espiritual se cumpre, o sentido verdadeiro, ele se cumpre em Cristo, porque quem tem a marca de Cristo, espiritualmente falando, a marca do sangue de Cristo, nos umbrais da porta da sua vida, do seu coração, não experimenta a morte. Não experimenta a morte eterna, né? A morte, a segunda morte que Apocalipse, capítulo 20, vai falar. E uma coisa que eu acho interessante, Alexandre, é o seguinte, que o mérito da salvação, o ato de ser salvo, esse mérito não é da pessoa que está sendo salva. Ou seja, eu sou um bom pai, eu sou um bom profissional, eu trato bem as pessoas, sou educado, tenho bons pensamentos a respeito do mundo, da política, e seja lá o que for, e isso me garante a salvação. Não, não é assim que funciona. Se nós olharmos para a Páscoa lá no Egito, nós vamos entender que o pré-requisito para ser liberto, né, da morte é a marca do sangue. Foi a marca do sangue. E Então eu não queria te importa se o perguntar filho, isso. Não, pode falar, pode só continuar que eu te interrompi. Vai lá, para pera. concluir, só para concluir o raciocínio aí, não importa, naquele momento não importava se o filho ele fosse o melhor aluno na escola, se ele, né, contextualizando, se ele fosse muito bem educado e amasse seus pais, respeitasse, não importa. Se não tivesse a marca do sangue, morreria. E da mesma forma, não importa se o filho ele fosse um jovem que estivesse roubando, que estivesse fazendo tudo de errado, não importa. O que importa é que se tivesse a marca do sangue, ele seria livre. Só que isso não pode nos causar a falsa sensação de que Jesus garante a minha salvação e eu faço o que eu quero. Não é isso. Quem é salvo, quem experimenta da transformação de Cristo, ele automaticamente tem a sua vida transformada. Amém? Perfeito. Davi, eu só queria. Sim. A Stephanie até complementou, eu acho que vai complementar um pouquinho da minha pergunta. Né? A Stephanie perguntou o seguinte: eu vou falar a pergunta da Stephanie depois, só para você não se perder. Tá. Pelo que eu estudei, foi 1445 a.C., né, para desmistificar muitas pessoas e tudo. A Páscoa nasceu ali, né, justamente no Êxodo, né, no momento que Moisés ia libertar os hebreus, é como se fosse uma comemoração da libertação, né, dos escravos de Israel, libertação dos hebreus, e Deus falou com Moisés, né, justamente para pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, né, o que ocorre depois também, sacrificar o cordeiro e colocar na porta de cada um, pois o anjo da morte passaria, me corrija se eu estiver errado, pois o anjo da morte passaria e ele pularia essas casas, né, as quais tivessem com sangue na porta ou ungido, enfim. E a Páscoa seria justamente essa passagem, né, do momento de muito sofrimento, né, dos hebreus e tudo isso, para o momento de libertação, no momento de maior tranquilidade. E depois, passado isso, né, foi no dia
14 e 15 de abril, se eu não me engano, 14 e 15 de Nissan, né, que eles comemoram. E passado isso, os pais sempre deveriam passar essa informação para os filhos, ou seja, do sofrimento dos hebreus, justamente para explicar de onde eles vieram, ou seja, da sua origem. Mas muito é falado também, como você mesmo citou, muito é falado também sobre o juízo final, sobre o Apocalipse, sobre a salvação, arrependimento dos pecados, como você mesmo falou. Isso naquele momento ali talvez não teve tanta importância assim. Indo para a pergunta da Stephanie, que é exatamente em cima disso, ela pergunta assim: Davi, o que você entende sobre o versículo que diz que será salvo tu e tua casa, mas ao mesmo tempo a salvação é individual? Aí ela pede para você explicar essa visão. Naquele momento, era mais importante, por exemplo, a libertação dos hebreus, talvez seja esse o significado, era mais importante acabar com aquele sofrimento e o êxodo através de Moisés, ou não? Ou tem algum outro significado do sangue na porta, por exemplo, para o anjo da morte? Bom, o finalzinho falhou aqui para mim, mas respondendo a Stephanie, crer no Senhor Jesus Cristo serás salvo, tu e a tua casa. Provavelmente, me corrija aí, Stephanie, se não for, deve ser uma referência a Atos 16:31, onde Paulo estava preso com Silas e foram libertos, e o carcereiro responsável pela prisão e pela manutenção dos presos lá, ele viu que aconteceu um terremoto, porque eles louvavam e oravam e eles foram libertos, e ele temeu a própria vida, perder a própria vida. Então, Paulo, ele vai perguntar para Paulo: senhores, Paulo e Silas, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. É como se o carcereiro estivesse perguntando para Paulo uma pergunta como se fosse, como é que eu vou dizer, no plano terreno. Ele falando: olha, eu sou o responsável, todos os presos fugiram, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Eu vou ser morto, porque eu sou o responsável e eu não cumpri com a minha função. E aí, Paulo ele responde no seguinte sentido: se você crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que você seja morto por homens, você vai alcançar a salvação em Cristo. Paulo parece que mistura dois assuntos ao mesmo tempo. E ele estende a questão para dizer: uma pessoa que é salva, uma pessoa que experimenta transformação na sua vida pelo Senhor, ela automaticamente vai causar influência em outras pessoas. Quando a Stephanie fala a salvação é individual, é uma verdade. Indivíduos são salvos. Só que Deus permite que esses indivíduos salvos, eles continuem vivendo as suas vidas, né? Em 2023, agora 2024, e vamos continuar. Por quê? Porque nós influenciaremos, nós anunciaremos o Evangelho para que outras pessoas sejam salvas. Então foi nesse sentido. Não que se eu for salvo, automaticamente a minha casa vai ser salva. Não é nesse sentido. Mas seria no sentido mais generalista mesmo, ou seja, seria no sentido inicial de salvar realmente aqueles que estavam sofrendo na libertação, seria isso? Não, esse texto não tem uma relação direta com Êxodo, a libertação dos hebreus no Egito. São textos distantes, não falam sobre o mesmo assunto. Mas ele nos traz essa responsabilidade. Eu estou salvo no Senhor, está tudo bem para mim, só ficar tranquilo? Não. Existe uma responsabilidade
com a salvação que nós recebemos. E a responsabilidade é anunciar o evangelho também. Ok? Perfeito, perfeito. E depois da Páscoa é criado o primeiro templo de Salomão, né? E a Páscoa só pode ser realizada lá, se eu não estou enganado, né? O cordeiro só pode ser morto lá e as pessoas iam até Jerusalém para comemorar tanto a Páscoa quanto tabernáculos, né? Quanto a festa das semanas, né? Isso, Pentecostes, exato. Então ia sempre para o Templo de Salomão, até que José e Maria e Jesus também se deslocam a Jerusalém, né? E a partir daí já é considerado um novo cordeiro, né? A partir de João Batista, é o Cordeiro de Deus que veio para tirar os milagres do mundo. E quando Jesus morre, então é outra pergunta que eu vou te fazer. O que eu li é que, na verdade, a Páscoa foi considerada como a morte de Jesus no Calvário, ou seja, o cordeiro que estava sendo morto, né, por nós, pelo perdão dos nossos pecados. Só que, culturalmente, nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. A Páscoa, na verdade, ela significa quando Jesus é crucificado no Calvário, ou ela significa a ressurreição de Cristo, ou acaba significando as duas partes, querendo ou não, é o perdão dos nossos pecados? Essa pergunta é interessante porque existe essa confusão da tradição. Páscoa, como nós vimos, uma referência lá ao Egito e a saída dos hebreus, é uma referência à morte do Cordeiro. E essa morte é suficiente para salvar. Então, a Páscoa é uma referência à morte de Cristo, que nós comumente comemoramos na sexta-feira. Então, Páscoa é sexta-feira. Domingo de ressurreição é uma outra festa judaica, que vai fazer referência à festa das primícias. Então, é interessante nós pensarmos que, claro, como você falou, a salvação ela engloba tanto a morte de Cristo quanto a sua ressurreição. A morte para o perdão dos nossos pecados e a ressurreição para a inauguração de um novo reino, onde os salvos já vivem esse reino e viverão também futuramente e eternamente, mas numa outra perspectiva, num outro corpo, vamos dizer, num corpo transformado, onde a morte não existirá, Jesus vence a morte. E isso faz parte do projeto de Deus da salvação. Mas Páscoa significa a morte do Cordeiro se cumprindo na morte de Cristo. Mas Perfeito. se estiver no domingo, Oi? se você quiser me ligar desejando uma feliz Páscoa, eu agradeço também. Isso Não com tem problema, certeza. não. Isso com certeza. Até porque é uma comemoração, né? Aí sim seria uma comemoração pela ressurreição realmente de Cristo, né? E pode ter certeza que eu vou ligar, quer dizer, eu não esqueço não, rapaz. Isso aí a gente não deixa para trás não, mas eu acho que só aí a gente já desmistifica bastante, né? Tem muita gente que acha que a Páscoa foi criada a partir, né, da morte de Jesus Cristo, né? Ou seja, da crucificação de Jesus Cristo, e não, né? Na verdade, ela foi criada 1500 anos antes de Cristo, né? Na época ainda de Moisés e tudo isso. Mas vai lá. Deixa eu Vai lá. só te interromper rapidinho. Isso aí nós deixamos para a terceira ou para a quarta live, o episódio, mas só para colocar um saborzinho, é interessante nós conhecermos as festas judaicas, as 7 principais festas judaicas, fala lá em Levítico 19, e entendermos que os grandes acontecimentos na história de Cristo, na história da igreja, aconteceram exatamente no dia em que uma das festas estavam sendo comemoradas. Então, nós vimos na live passada que Jesus teria sido gerado no ventre de Maria na festa do Hanukkah, que é a festa das luzes. E é interessante, só um
parênteses que, no geral, quando uma criança nasce, quando a mulher, né, ela vai dar à luz a um bebê, nós falamos exatamente essa expressão, dar à luz, ou seja, uma criança que estaria no escuro do ventre, ela nasce para contemplar a luz do mundo, não é isso? A ideia é mais ou menos essa. Sim. Só que com Jesus foi o contrário. Jesus é a própria luz. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Então, Maria, ela não teria dado Jesus à luz, mas Maria teria feito com que Jesus nascesse para que o mundo visse a luz que está em Jesus. Mateus capítulo 4 se cumpre a profecia onde Jesus vai dizer que um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isso se cumpre no nosso Senhor. Só esse detalhezinho. Então Jesus ele foi concebido no ventre de Maria na festa do Hanukkah, das luzes. Ele morreu exatamente na Páscoa, ressuscitou exatamente na festa das primícias. Então existe essa relação bem interessante. Ele nasceu, né, muito provavelmente na festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos é uma referência à habitação de Deus entre os homens. Olha que interessante, é o Emanuel, né? Emanuel, Deus conosco. Deus entre nós, né? Isso aí. Exatamente. Tabernáculo, e aí tem a festa de semanas, não é isso? Oi? Aí tem a festa dos tabernáculos e tem a festa de semanas, né? Não sei se é essa a pronúncia ou não, mas tem a festa de semanas. Oi? A festa das semanas. Das semanas, exato. Que é chamada também de Pentecostes, por contar-se exatamente 50 dias após a Páscoa. Então, contava-se essas semanas ou 50 dias, e aí, no dia posterior, comemorava-se essa festa. Perfeito. Então, falta 2, pessoal. Estou aprendendo, viu? Já aprendi 5 já. Já aprendi 5. Já só falta 2. Vão acompanhando aí. O pessoal vai aprendendo aí. E antes de mais nada, Davi, só dar boa tarde e agradecer esse horário aí, 4h15 da tarde, pessoal presente. Cecília Freire, Dona Roseli, minha sogra, Emiliana, Laurino, Pedrosa, minha mãe, um beijo, sua bênção. William, nosso primo, não sei se minha irmã Rafaela. Tua irmã Rafaela. Ei, Rafa, boa tarde, saudades. Bibi Bruna, boa tarde. Stephanie, Dedilene entrou. Monique entrou, minha cunhada. Márcio, nosso primo também. Doutor Reinaldo. Selma. Então, assim, estamos passando a mensagem para muitas pessoas, né? E tenho certeza que todas já estão cheias do Espírito Santo. E a Stephanie está acompanhando, eu tenho certeza, para não perder o costume, vou pedir o carregador, né, porque meu celular está descarregando. Mas aí, por favor, Davi, continuando a Páscoa, então, eu acho que mais ou menos falamos um pouco. Tem mais algum detalhe que você gostaria da Páscoa? Falamos das 5 festas, que vamos falar um pouquinho também, mais no futuro. Mais alguma coisa? Sobre essa questão, não. E agora a gente começa... Agora a gente começa a entrar realmente no ministério, né, do maior homem que já teve na Terra, né? Por favor, a palavra é sua. E aí, Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, vai dizer que, por volta dos 30 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério. E aí é só interessante nós entendermos que, pela lei instituída por Moisés, lá em Números 4, por exemplo, fala um pouco sobre isso, os levitas, aqueles que oficiavam, né, o serviço sacerdotal, eles iniciariam com a idade de 30 anos. Então essa era uma idade de 30 anos. É muito provável que tenha sido por isso. Se Jesus começasse a ensinar, a buscar seguidores e a conduzir o povo
para olhar para a maior obra que ele realizou, que foi na cruz, se ele fizesse isso com 20 anos, 25, é provável que ele não teria tanto crédito como ele teve. E eu li algumas coisas, Davi, que muitas vezes os próprios discípulos falavam com Jesus, né? Falavam, está na hora, vamos anunciar para o povo e tudo. E ele falava, não, a hora, o momento não chegou e tudo isso, né? Que a gente vai falar agora, né, um pouquinho na frente. Ele falava, o momento não chegou e tudo isso. E pela Bíblia, né, nós paramos no templo no primeiro episódio e agora estamos falando com 30 anos de idade. É uma pergunta que realmente eu não achei nada em relação a isso, mas provavelmente foi a preparação de Jesus Cristo nesse tempo para realmente se tornar Deus e se tornar, né, o Cordeiro realmente, a bênção de todo o propósito que ele veio à Terra. O que eu li foi o seguinte, que nesse período dos 12 aos 30 anos, por ele ser humano como nós, né, Deus o priva da onisciência, ou seja, de saber tudo que ocorrerá e saber o futuro e tudo. E ele, como humano, né, que poderia se machucar, sentir medo, dor, aflições, passar por essa fase hormonal também, a gente já descobriu que não era considerada adolescência antes, né? O batismo ocorria nos 13 anos, que foi o que ocorreu com Jesus Cristo, mas ele, apesar de ter se tornado um homem, a única coisa que eu encontrei foi que ele se preparou através de estudos, através de sabedorias, através de muitas orações, de conversa, que ele já sabia que era Deus, como falamos no último episódio, quando ele vai no templo e fala, qual susto, mãe, estou na casa do meu pai. Né? Então ele já sabia que era Deus e ele começa a se preparar. Na Bíblia fala algo sobre isso, ou você leu algo sobre isso entre os 12 e os 30 anos de idade? Então, existe um silêncio bíblico sobre esse período. Na live passada nós citamos alguns livros, uns 5 ou 6 livros considerados apócrifos ou pseudo-epigráficos, que vão tentar contar alguma coisa sobre, mas nada que tenha um peso atestado pelas escrituras sagradas. Então, se a Bíblia não fala, a gente prefere, né? A gente prefere também citar, né? Não citar em silêncio, Mas o que provavelmente aconteceu nesse período, e aí alguns historiadores vão dizer que José provavelmente tinha a idade bem mais avançada que Maria, e aí nesse período José teria morrido, Jesus sendo filho primogênito do casal, conforme fala Marcos capítulo 6, ele teria, como sendo o primeiro filho mais velho, ele teria, com a morte do pai, assumido, digamos assim, o controle financeiro da casa, a responsabilidade da casa. Ele teria trabalhado nesse período, conseguido recursos, enfim, para suprir as necessidades da família. Mas a Bíblia não conta detalhes sobre isso. Não, perfeito, perfeito. Aí você estava falando de Lucas aos 30 anos, que Jesus vai e começa a se revelar, né? E conta pra gente um pouquinho aí de como foi e tudo. O pessoal achar que eu estou perto da câmera, porque eu estou escrevendo aqui justamente o meu Instagram do Davi, porque eu vou pedir a todos para nos seguirem, compartilhar, para cada vez passar essa mensagem para mais pessoas e o nosso Vivendo com Propósito dure muito tempo e cada vez mais possamos falar da história dos personagens bíblicos, da história de Deus. Mas pode continuar, Davi. Legal. Interessante que você falou que Jesus ele abre mão para assumir a forma humana, para nascer como homem, ele abre mão de alguns atributos divinos. E essa é uma verdade. Como, por exemplo, o Deus que nós servimos, ele é onipresente. E um ser humano, ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, é um atributo
que Jesus abriu mão. Jesus abre mão de alguns atributos de fato. Mas Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7, vai dizer que ele assume a forma humana, mas para isso ele abre mão da sua glória e ele precisou passar por um processo, como nós falamos anteriormente. Jesus não nasceu sabendo ler, escrever, sabendo, né, um bebê, um super bebê, não. Ele provavelmente chorou quando sentiu algum tipo de cólica, algum enjoo, alguma coisa assim, enfim. Ele passou por esse processo. Ser humano, 100% homem e 100% Deus. Então, aos 30 anos, ele inicia o seu ministério e o ministério de Jesus deveria ser com a revelação da vontade do Pai. Em outras palavras, Jesus deveria apresentar o perdão de Deus. Jesus deveria mostrar para o mundo, para os homens, para a humanidade, né, que Deus, apesar de ter sido ofendido pelo pecado lá no Éden, Deus não estava chateado com a humanidade, querendo que todo mundo morresse. Não. Deus estava em Cristo, dando um passo em direção ao homem para a reconciliação. Eu vou até É mais ou escrever menos aqui, assim. porque eu tenho que te perguntar um negócio sobre isso, mas eu vou perguntar depois, lá no deserto. Lá no deserto. Eu vou escrever aqui, Tá, para escreve continuar, aí. perdão. Escreve aí. Então, Deus, ele ainda sendo a pessoa certa na história, ele dá um passo em direção à reconciliação. Então, Cristo deveria explicar isso para a humanidade. Só que os homens, a humanidade se distanciou de Deus. Salvo algumas pessoas, o saldo da humanidade era viver longe de Deus, como se isso fosse possível, né? Sim. Mas, enfim, a humanidade tentando viver aquém de Deus. E como uma pessoa se chegasse falando e tentando explicar alguma coisa para pessoas que não estão, desculpa a expressão, nem aí com Deus, provavelmente não teria muito efeito. Então, qual a estratégia que Jesus usa? Jesus começa a realizar milagres. Isso é interessante porque o que é sobrenatural, o que não é palpável, né, através das nossas forças humanas, isso chama atenção. No Brasil, então, o Brasil que é um país, tem um povo muito místico, né? Isso chama atenção. E Jesus É faz isso. Jesus latino, né? América é, Latina, né? América Latina Jesus é um usa povo mais quente, mais ver para querer, né? e Jesus usa essa estratégia para chamar a atenção do povo, para conseguir seguidores. É uma palavra até comum hoje em dia nas redes sociais, né? Então, Jesus, o que ele faz? Ele busca ser visto, ser admirado, para que as pessoas pudessem o acompanhar, ou o seguir. É o que acontece nas redes sociais, né? Ninguém vai seguir uma pessoa que não me identifiquei com ela, ela não tem nada a me oferecer. Não é assim. Jesus Só acompanha. foi o primeiro empreendedor do mundo. E empreendedor, quando eu falo, não significa a palavra dinheiro, significa bem no sentido da palavra, ou seja, empreender, trazer outros para próximo, trazer outros para confiar nele e acreditar na palavra dele. Jesus foi o primeiro empreendedor do mundo. Olha que interessante, né? Foi uma estratégia de marketing, né? Então ele Foi, realiza então, milagres. exato. Foi o primeiro que realizou esse marketing, conseguiu trazer o povo para próximo dele. Que é uma pergunta interessante, né? Porque parece que ele chega lá no Mar da Galileia, lá, ele olha dois sujeitos lá, fala assim: não, pega aí umas redes aí, volta a pescar e tal, que vai sair peixe e vem me seguir e tal. Ou larga tudo e vem me seguir, né? E não é bem assim, né? Jesus teve que convencê-los, né, para seguir, né? Ninguém segue ninguém sem ao menos ter uma noção, né? Sem ao menos ter uma palavra de credibilidade, né? Como eu acho que nós estamos aqui também, né? Se nós não tivéssemos nenhuma credibilidade,
também não estaríamos aqui, né? E falando um pouquinho desse empreendedorismo, desse marketing, ele utiliza antes com o João Batista, quando ele é batizado, e ele chega para João Batista, e obviamente que agora falando de uma forma séria, né? E falando sobre o batizado, sobre todo o sentido de batizado que teve, porque pelo que eu li, Davi, você me corrige se eu estiver errado, quem pregava e quem falava da palavra de Deus, quem não considerava o rei como Deus, antes de Jesus revelar sua identidade, era João Batista, né? Não sei, você pode me corrigir. Era João Batista e ele realizava o batismo dessas pessoas, falando realmente da palavra de Deus, de tudo que existia no Antigo Testamento, tudo isso. E Jesus, num ato que muitas pessoas consideram de humildade, mas talvez também tenha sido um ato de humanidade, e não humildade somente, né? Mas de humanidade por alguém que já vinha pregando pelo nome de Deus. Jesus deseja ser batizado por João Batista, João Batista se sente constrangido, e depois André e João, parece, da André e João Batista fala, esse é Messias, esse é o Cordeiro de Deus, e acompanhe-nos, né, que vocês aprenderão muito, enfim. É mais ou menos o meu jeito de falar, a minha forma de falar, mas como que foi mais ou menos isso, assim? Foi exatamente isso. João, ele nasce com um propósito. Nós vimos semana passada que João é fruto de um milagre, de um pai já idoso, de uma mãe estéril. Então nasce João com um propósito. 6 meses mais novo que Jesus, isso para que ele pudesse preparar o caminho do Senhor. Então ele aparece às margens lá do Rio Jordão, anunciando uma mensagem dura num ambiente deserto, né? Apesar daquele rio cortando. E a palavra diz, a Bíblia diz, em Mateus 3, em Marcos 1, Lucas 3, João capítulo 1 também, vão dizer que João ele prega e as cidades vizinhas vinham ou iam até ele para ouvir a sua pregação. E a pregação dele era dura, era uma pregação forte, dizendo: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. O que vocês estão fazendo aqui para os religiosos, né? Então, se permitam transformar pelo Senhor. Isso é interessante. A verdade. A verdade, isso é interessante. E Jesus vem atestar esse ministério e dizer, olha, João, nas minhas palavras, né? Daqui para frente é comigo. Você anunciou a chegada do reino. Eu estou aqui como o representante maior, supremo, o rei desse reino. Então agora é comigo. E Jesus começa a anunciar que o reino de Deus estaria muito próximo e já estaria entre nós. Então Jesus ele vem atestar o ministério de João Batista e dar prosseguimento. Por isso que eu acho que muitas pessoas, eu acho que foram as duas coisas, né? Foi um ato de humildade porque ele era Deus. Ele é Deus, né? Foi um ato de humildade porque ele é Deus. Ele não precisava ter sido batizado por João Batista, né? Mas eu acho que foi um ato de humanidade justamente por isso. Ó, João, você veio até aqui, você trabalhou, você sofreu, você foi preso, né? Você foi perseguido, e agora quem vai sofrer, quem vai ser perseguido sou eu estou aqui para isso. É como se fosse uma passagem de bastão mesmo, mas uma consideração justamente por quem, né, proclamava, né, o reino de Deus e não falava que, por exemplo, que os reis eram Deus ou enfim, outros deuses, né? E Jesus pede para ser batizado, é isso? Então, Jesus vai ao encontro de João e ele é batizado por João. João chega a dizer, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, né, as alparcas lá dos seus pés, mas isso acontece. Eu, particularmente, considero essa passagem de compreensão muito difícil, porque João está pregando o arrependimento, venham até mim, arrependam-se e estejam preparados para o reino de Deus, para a chegada do reino de Deus.
Jesus não precisava se arrepender, Jesus não precisava se preparar para o reino, ele era o próprio rei, não pecou. Então, qual o sentido de Jesus ter passado pelas águas com João, no propósito de arrependimento, de confissão de pecados, se ele era o próprio Senhor, o próprio Deus? É uma passagem difícil. Alguns teólogos vão dizer que aquilo ali seria uma figura do que se cumpriria na cruz, onde Jesus levou sobre si os nossos pecados, os pecados da humanidade. Então, no batismo de arrependimento, ele estava, vamos dizer assim, simbolicamente, representando a humanidade que iria se arrepender através da sua obra. Mas é uma passagem difícil. É uma eu vou te fazer duas perguntas. Uma, se você acredita em alguma outra versão, né? Se você acredita que talvez essa versão seja totalmente simbólica e existe alguma outra versão. E a segunda é que se realmente houve esse batismo, se ele pediu realmente para o João Batista ser batizado, João Batista ainda fala que não era digno, né? Parece, não era digno de batizá-lo, né? Pois ele era o Cordeiro de Deus, enfim, né? Era o perfeito. Inclusive fala isso, não fala? João Batista fala com Jesus, o Senhor é perfeito, né? O Senhor não tem pecados. Se você acredita em alguma outra vertente em relação a isso, lembramos que a Bíblia ocorreu, né, há 2.400 anos atrás, então algumas coisas são simbólicas ou não. Ou se você acredita que Jesus realmente quis se equiparar à humanidade e mostrar e demonstrar para os demais que ele era humano também. O batismo de Jesus foi algo literal, aconteceu. Literal. Primeira coisa, aconteceu. Ok. Agora, o que geralmente se fala a respeito do batismo é que Jesus estava atestando o ministério de João quando ele decide passar pelas águas. É como se Jesus estivesse dizendo, tudo que João pregou é verdadeiro. Entendi. E para atestar isso, para testemunhar sobre isso, eu vou participar desse cerimonial da pregação desse homem. É o mais comum, mas eu prefiro pensar que seria algo um cumprimento na cruz, onde Jesus estaria representando uma humanidade arrependida. Eu prefiro pensar dessa forma. Perfeito. Aí Jesus passa, o João Batista pega a responsabilidade. E aí? Olha, interessante, rapidinho. Pode falar. O primeiro encontro de Jesus com João Batista, narrado na Bíblia, lá em Lucas capítulo 1, Jesus estava no ventre de Maria e João Batista estava no ventre de Isabel. O segundo encontro narrado pela Bíblia já é no batismo, 30 anos depois. Então, no primeiro encontro, cada um na barriga das suas respectivas mães, quando elas se aproximam, as mães falaram, olha, Isabel falou, olha, eu senti o meu filho no meu ventre se mexer, se mover aqui, reconhecendo a autoridade do filho que está no seu ventre, Maria. E aqui, em Mateus 3, Lucas 3, né, nós vemos o encontro novamente. Mas continua, pode falar aí. Não, na verdade eu achei muito curioso, eu não sabia disso, porque, se eu não me engano, Isabel e Maria eram primas, né? Sim. E houve essa distância toda, né? Entre João Batista e Jesus Cristo, dois seres divinos, né? Obviamente Jesus Cristo Deus, mas João Batista também uma pessoa que proclamava Deus, ou seja, que respeitava, tinha temor a Deus, e eles só se encontram 30 anos depois, né? O que eu quis dizer é que a Bíblia narra dois encontros, né? O primeiro no ventre. Entendi. E depois o próximo encontro tal, mas não quer dizer que na infância não se encontraram. Sim, não quer dizer que foi a primeira vez que eles se encontraram, né? É o foco que falamos no episódio passado, né? A Bíblia foca bastante Evangelho. Isso, no Evangelho.
Não, E perfeito, Davi. E aí, o que depois acontece, Jesus vai para cara? o deserto. Oi? E aí, o que acontece? E aí Algum, depois Jesus. alguns livros falam que vem André e João como os primeiros discípulos, e depois Pedro, Simão e Tiago, né? E, e depois João, ele vai para o Tiago, deserto, e outros livros falam que vem só André e João. O que a Bíblia fala sobre isso? Pedro e André eram irmãos, né? Tiago e João eram irmãos também. A Bíblia fala, por exemplo, em João capítulo 2, que Filipe passa a seguir Jesus e Filipe chama Natanael ou Bartolomeu, recebe o mesmo nome, a mesma pessoa, né? Então, Jesus ele vai gradualmente chamando discípulos para o seguir de perto, escolhe 12, mas nesse meio tempo ele passa por uma tentação, né? No deserto, Mateus né? capítulo Mas 4 antes do deserto, ele e Lucas consegue, capítulo ele 4. chama quantos discípulos? Tem isso na Bíblia? Que eu tinha lido Olha, aí sobre André e João. nós teríamos que fazer uma equivalência entre os evangelhos, Tá. como se fosse isso aqui, deixa eu te mostrar, para a gente remontar e conseguir ter uma ideia, de repente, parcial do que Não, tudo aconteceu. bem, tudo Existe, bem, tudo bem. Era só existe, uma curiosidade minha ó, mesmo, porque a harmonia dos evangelhos, sobre porque os é tempos, interessante né? que isso aqui é colocando lado a lado textos dos 4 evangelhos, tentando escrever a história contada pelos 4 evangelhos ao mesmo tempo. Então Não, é legal olhar isso. Mas ainda assim não dá para ter uma noção muito certa do que aconteceu. mas o que a gente Mas aí sabe é que foi para o deserto. foi no deserto, literal também, ok? Literal que eu falo é o acontecimento, não é assim, deixa eu contar aqui uma parábola sobre, não, foi algo que aconteceu. Você fala Mas literal, Davi, eu tinha muito essa dúvida. Era um desertão mesmo? Era areia, sol, pedra? Ou era algo simbólico que você acredita? eu estou dizendo que o acontecimento foi literal. Sim. Agora, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 vão dizer que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Perfeito. Então, eu particularmente prefiro pensar que foi literal. Tá. Foi literal. Então, Jesus foi levado. Lucas ele conta até um pouco mais de detalhes, que ele vai dizer. Geralmente nós pensamos nas três tentações, né? Que Jesus passa no deserto. Mas Lucas ele detalha um pouco mais, ele vai dizer que por 40 dias Jesus sofreu todo tipo de tentação, todo tipo de tentação. E no final aconteceram essas três tentações, são conhecidas, são mais conhecidas, são narradas, né? E a pedra em pão, né? Ó, Mateus capítulo 4 vai dizer, no versículo 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guardem. E eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçarem. E no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Pedra em pão, no versículo 3, no versículo 5, atira-te de um lugar muito alto do templo, né? E os anjos vão te guardar. E usei. E no versículo 8, você vai receber fama, né? A glória do mundo. Assim. Mas Vamos a ver se eu estudei tentação um pouquinho? Deixa eu ver se eu estudei um pouquinho. Vamos lá?
Vamos lá? Pode ir, pode Vamos, ir? fala, Não. pode ir. Primeira, se você é mesmo Deus, transforme pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Se você é mesmo Deus, atire-se desse monte, pois os anjos irão te salvar. Nunca deverás provar a Deus. Se no terceiro, eu sou o dono de todos esses reinos, eu posso te dar todos esses reinos. Eu sigo somente a um Deus, e somente a esse Deus eu farei culto. Somente a esse Deus eu representarei. É mais ou menos isso? Estudou nota 100. É isso aí. Mas tem um detalhe, que Pode muitas das vezes falar? nós lemos o texto e pensamos, Jesus na tentação ou nas tentações no deserto, ele foi motivado a transformar pedra em pão. Ele foi desafiado a saltar de um lugar muito alto para os anjos o guardarem. Ele foi desafiado no seu coração, no seu íntimo, a querer todas as glórias do mundo e tal. E, na verdade, a tentação não foi essa. A grande tentação foi saber se Jesus tinha alguma crise de identidade. Porque o diabo vai dizer, se você é o filho de Deus, faça alguma coisa. Então, a tentação foi, você realmente é filho de Deus ou não? Essa dúvida, né? E o Será que diabo, você é o Messias? Você é o escolhido mesmo? Você nasceu e de o uma mulher? diabo, e o diabo usa a Bíblia, né? E isso é muito falado, né? Que o diabo é uma, talvez depois de Jesus e depois de Deus, o diabo seja o maior conhecedor da Bíblia, né? E o diabo em todo momento, todos esses refrões que nós utilizamos, refrões não, né? Todos esses trechos que nós utilizamos, se você é mesmo Deus, transforme pedra em pão e tudo, tudo isso o diabo utiliza contra Jesus, né? E Jesus, aí vem minha pergunta lá de trás, e Jesus em nenhum momento ele falou, eu sou Deus, você é o diabo, eu não preciso disso. Jesus em nenhum momento fala, se eu quiser transformar, até porque eu não ia ter problema nenhum, né? Se eu quiser transformar essa pedra em pão, eu vou transformar. Agora, Jesus estava cadavérico, provavelmente, fétido, sem escovar os dentes, abatido, com a consciência, ele era humano, 40 né? Hoje dias. ele é divino, mas ele era humano. Então ele estava com consciência muito afetada, com nível psicológico muito afetado. Se hoje falamos de depressão e burnout, né? Se é que isso existia naquela época, ele já estava completamente nessas crises de depressão e de burnout. E ainda assim ele respeita a autoridade do diabo a todo momento, inclusive utilizando a Bíblia contra o diabo e o diabo utilizando a Bíblia contra ele. Aí vem minha pergunta que eu li e fiquei muito espantado. Que eu li que o mundo, a partir de Adão e Eva, no Éden, era por... eles falam uma palavra, você vai saber falar, mas é como se fosse por lei ou com papel assinado do diabo. E existe essa reaproximação e Deus assume novamente o mundo após a morte de Jesus e o perdão dos pecados. É isso mesmo, Davi? Eu fiquei muito assustado quando eu li isso. Deixa eu te falar uma coisa. Está escrito aqui, estou recebendo a notificação que a live está acabando em 10 segundos. Ela vai continuar? Como é que eu Não, faço? só abrir outra Só live. Pessoal que estiver online, vamos abrir outra live. Entre